jovens padawans, professor Anderson na área. Dando sequência ao nosso estudo dos conjuntos numéricos, hoje nós veremos o conjunto dos números racionais. Ao acrescentarmos as frações não aparentes positivas e negativas ao conjunto Z, obtemos o conjunto dos números racionais. Vamos frisar algumas frases aqui na nossa definição. Frações não aparentes, positivas e negativas. Frações não aparentes. Logo à frente nós estudaremos o que são frações não aparentes. Mas o que envolve os números racionais, o que tem de novo, é o aparecimento dos números decimais, tanto positivos quanto negativos. Então aqui você está vendo na sua reta numérica esses números decimais. Aqui você tem uma fração negativa, menos meio. Aqui você tem uma fração positiva, meio. Aqui você tem um numeral decimal, 1,5. E aqui tem o que nós chamamos de uma dízima periódica, 2,5. Esse barrado em cima do 5 significa que esse número é 2,5555. Mas não se preocupe que veremos todas essas definições à frente. O que nesse momento é importante frisar é que no conjunto dos números inteiros não existia nada entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 0 e menos 1 e menos 2. Agora, com o conjunto dos números racionais, nós preenchemos esse, teoricamente, vazio existente entre os números inteiros. Não se preocupe que nós veremos cada tipo dos exemplos aqui mostrados na reta numérica em detalhe. Observação. Fração aparente é aquela que indica um número inteiro. O próprio nome diz, né? Aparente, que parece ser. Então, quando você tem uma fração 8 dividido por 2, na verdade, se você faz essa divisão, é a mesma coisa que você ter o inteiro 4. Quando você tem um número menos 12 dividido por 4, ou menos 12 quartos, se você faz essa divisão, você obtém menos 3. Então, por isso que são frações aparentes. Elas parecem ser frações, mas na verdade são números inteiros. Já a fração não aparente, é uma fração que não indica um número inteiro. Então, 1 sobre 2, se a gente fizer essa divisão, a gente vai ter 0,5. Menos 3 quartos, se a gente fizer essa divisão, a gente vai ter menos 0,75. Menos 4 quintos, se a gente fizer essa divisão, a gente vai ter menos 0,8. 5 sétimos, e assim são infinitos os exemplos de frações não aparentes, aquelas que são realmente frações. Um detalhe muito importante sobre os números racionais é que eles não podem ser enumerados em uma ordem. Brevemente explicaremos com detalhes esse motivo. A única forma que nós podemos notar, escrever os números racionais é pela sua forma de propriedade ou característica. Então, os números racionais, representados pela letra Q, de quociente, né? Então, Q racionais, são formados por elementos x, tal que cada x do conjunto dos números racionais é um número da forma a sobre b. Como assim? É um número fracionário da forma a sobre b, com a pertencente a z, quer dizer, o a vai ser um número inteiro, b pertencente a z também, então b também é um número inteiro, só que b não pode ser igual a zero, b tem que ser diferente de zero. Por quê? Nós sabemos que na matemática não existe divisão por zero, para evitar que o zero fique aqui no denominador da fração. Então, essa é a notação do conjunto dos números racionais. Letra Q, conjunto dos números racionais formados por elementos x, tal que cada x desse conjunto é da forma a sobre b, com a pertencente aos inteiros, b pertencente aos inteiros, porém, b tem que ser diferente de zero. Perceba que, agora, entre 0 e 1, e entre todos os inteiros da reta numérica, obviamente, você tem uma infinidade de frações, uma infinidade
de números decimais entre 0 e 1. Por exemplo, bem aqui no meio do caminho entre 0 e 1, você teria 1 meio. Entre 0 e 1 meio, você teria 1 quarto. Entre o 0 e 1 quarto, você teria 1 oitavo. Aqui, se tivéssemos mostrado, entre 0 e 1 oitavo, teríamos 1 16avos. E assim infinitamente. Por isso que não é possível enumerar. Não podemos enumerar o conjunto dos números racionais, porque existem infinitos números racionais entre 0 e 1. Então nós não podemos dizer quem vem, qual que é o primeiro número racional que vem após o 0. Nós não temos como saber, porque existem infinitos números racionais dentro aí do intervalo 0 e 1, assim como dentro do intervalo 1 e 2. Entre dois números inteiros existem infinitos números racionais. Por isso que nós não podemos enumerar esse conjunto. Portanto, nós podemos escrever: os números naturais estão contidos dentro do conjunto Z. E o conjunto Z está contido dentro do conjunto dos números racionais. Ou o conjunto dos números racionais que contém o conjunto dos inteiros, que contém N. Fazendo através de um diagrama de Venn, nós temos a seguinte situação. Temos aqui os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim segue infinitamente. Temos os números inteiros, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim segue para o infinito negativo. E agora nós temos os números racionais. Perceba que acontece o quê? Por que nós temos aqui isso aqui que está por fora? Porque aqui nós temos as frações não aparentes, que é exatamente o que foi citado lá no começo. Nesse espaço aqui, que pertence apenas aos racionais, nós temos as frações não aparentes. Por que um número inteiro também é racional? Porque, por exemplo, nós podemos escrever menos 2 dessa forma. Menos 2 sobre 1. É daquela forma A sobre B da definição dos números racionais. Menos 2 é inteiro, 1 é inteiro. Então, menos 2 pode ser escrito da forma fracionária, a chamada fração aparente, mas é um número inteiro. Por isso que os números inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais. E assim como os números naturais também estão dentro do conjunto dos números racionais. Se nós pegarmos o natural 5, nós podemos escrever ele da forma 5 sobre 1, que também é um número racional. Ele é natural, ao mesmo tempo é inteiro e ao mesmo tempo é racional. Representação decimal dos números racionais. Dado um número racional A sobre B, nós já sabemos que essa aqui é a forma geral de um número racional, A sobre B. A representação decimal desse número é obtida dividindo-se A por B, podendo resultar em... Então, basta dividirmos o número que está aqui no numerador da fração pelo denominador da fração para obter a representação decimal de um número racional. Então, quais são os tipos de representação decimal que nós temos? Os decimais exatos ou finitos, por exemplo, 1 meio. Se você divide 1 por 2, você obtém 0,5. 3 quartos, se você divide 3 por 4, você obtém 0,75. Menos 3 meios, se você divide 3 sobre 2, você obtém 1 meio negativo. 5 sobre 1, você pode escrever ele da forma decimal. 5,0. É a mesma coisa que 5. Inclusive, na notação da nossa moeda, o real, é comum nós escrevemos de que forma? Por exemplo, 2 reais. Você tem aqui o símbolo da nossa moeda real. Você escreve ele como uma representação decimal com 2 casas após a vírgula. 2 reais. Decimais não exatos ou dízimas periódicas infinitas. O que acontece? Se eu dividir 1 sobre 3, nós teremos um resultado que vai ao infinito. Vai dar 0,3333. Esse 3 se repete indefinidamente, o que está representado aqui pelos nossos 3 pontinhos. Esse número que está se repetindo, a gente chama de período. Então aqui
Essa barra em cima do 3 identifica exatamente o período. E essa questão da repetição é chamada dízima periódica. Então, é um período, é um número que está se repetindo aqui indefinidamente ao nós efetuarmos esta divisão de 1 por 3. Então, nós representamos essa divisão dessa forma, 0,333 e com os 3 pontinhos, claro. Ou nós representamos ela dessa forma, 0,3 e uma barra em cima do número que se repete, ou seja, o 3. Aqui nós temos uma outra fração, 12 sobre 99. Se nós fizermos essa divisão, nós veremos que teremos o seguinte resultado. 0,12, 12, 12, 12, 12 e assim infinitamente. Perceba que agora o número que se repete tem 2 dígitos, é o 12, né? 12 repetiu, 12 repetiu, então a barra agora vai em cima do número que se repete, então 0,12 e a barra em cima do 12. 15 sobre 90, mesma coisa, nós temos aqui 0,16666 e assim infinitamente. A barra vai em cima do número que se repete apenas. Está depois da vírgula aqui? Está, mas ele não se repete. O único número que se repete é o 6. Então, por isso que a barra vai apenas em cima do 6. Muitas vezes é necessário que nós aprendamos a determinar a fração que gera um decimal. A partir de um decimal exato finito ou um decimal não exato, dízima periódica infinita, nós podemos determinar estes decimais na forma AB. Exemplo, 0,3. Qual é a fração que gera 0,3? 3 sobre 10. 0,25. 25 sobre 100. 0,175. 175 sobre 1000. Decimais não exatos. Agora vamos trabalhar com as dízimas periódicas. Temos aqui o número 0,444, 3 pontinhos, significa que esse 4 segue indefinidamente. Nós queremos obter qual é a fração que gerou essa dízima periódica. Toda dízima periódica é infinita, é possível determinarmos qual é a fração que gerou esse número aqui. Nós exploraremos isso através de alguns artifícios matemáticos. O primeiro deles será chamar esse número de x. Pegamos 0,444 e chamamos esse número de x. Vamos multiplicar os dois lados dessa igualdade por 10. Perceba que multiplicamos o x por 10 e multiplicamos 0,444 por 10, a vírgula andou uma casa para a direita, 4,44. Agora nós fizemos o seguinte, nós pegamos o 4,44 e decompomos. De que jeito? A parte inteira, 4, mais a parte que vem depois da vírgula, 0,444. Só que percebam que 0,4444 é o que a gente já tinha chamado de x. Então, vou trocar esse 0,444 e segue indefinidamente por x. Nós teremos 10x igual a 4 mais x. Isolando o x apenas do lado esquerdo dessa equação, nós teremos que 9x é igual a 4. Isolando x, nós teremos que x é igual a 4 nonos. Então, 4 nonos, se nós fizermos essa divisão, nós obteremos 0,444 e assim infinitamente segue para o infinito. Uma dica, gente. Quando o decimal for do tipo 0,xxx, o que isso significa? Sempre que você tiver 0, e um número que começa a se repetir já após a vírgula, você pode ter certeza que a fração geratriz desse decimal vai ser igual a x sobre 9. Exemplos. 0,1111 entra nessa situação. Período é um número apenas e ele já se começa a se repetir, é um dígito apenas, já começa a se repetir logo após a vírgula. 0,111, então a fração geratriz desse decimal é 1 nono. E aqui você tem o 0,5555, entra também nesse caso. Começa a dividir, começa a se repetir, logo após a vírgula e apenas um dígito está se repetindo.
Então a fração geratriz é esse dígito que se repete sobre 9. A mesma coisa, 0,777, apenas um dígito que começa a se repetir logo após a vírgula, então a fração geratriz nesse caso é 7 nonos. Exemplo 2. Agora você vê nesse exemplo que você tem 0, e um número composto por dois dígitos se repetindo, 0, 5, 2, 5, 2, 5, 2. Então, aqui nós utilizaremos o mesmo artifício do exemplo 1. Chamamos este número de x, multiplicamos os dois lados agora não por 10, e sim por 100, porque são dois dígitos que se repetem. Então, nós teremos 100x, a vírgula vai andar duas casas para a direita, 52,52, 52 e assim infinitamente. Fazemos a decomposição desse número aqui entre a parte inteira, que é a parte do lado esquerdo da vírgula, 52, mais a parte à direita da vírgula, que é a parte decimal, 0,52, 52, 52. Como nós tínhamos chamado essa parte aqui de x, nós fazemos essa substituição. 100x igual a 52 mais x. Isolamos o x apenas do lado esquerdo da equação, obtemos 99x igual a 52. Fazendo de novo o isolamento do x, o 99 vai passar dividindo, ou melhor, você sabe que eu já expliquei para você que não existe esse passar para lá, né? A gente divide os dois lados da equação pelo mesmo 99. E obtemos a fração geratriz 52 dividido por 99. Se você fizer a conta aí na sua calculadora, você vai obter 0,525252. Dica! Assim como no exemplo 1, agora nós também temos uma dica aqui para esse exemplo número 2. Perceba que agora o decimal, a dízima periódica que se repete, é composta por dois números, xy, 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 que se repete ao infinito. Então, onde antes, quando nós tínhamos apenas um dígito, a fração geratriz era x sobre 9. Agora, como são dois dígitos se repetindo, a nossa fração geratriz será xy sobre 99. Exemplos. 0,313131. Nós temos aqui dois dígitos se repetindo, 31. Então a fração geratriz é 31 sobre 99. 0,575757. Mesmo caso, a fração geratriz é 57 sobre 99. Perceba que só funciona essa dica quando você tem o 0, e já começa os números a se repetirem. Para você poder utilizar esse macete, é só nesta situação. Exemplo 3. Agora, o que acontece? Você tem 0, e aí você tem um número que aparece, mas ele não se repete. Nós repetimos apenas o 57. Como nós faremos? Utilizando o mesmo artifício, aquele mais longo dos exemplos 1 e do exemplo 2. Então, nós chamamos esse número aqui inteiro de x, multiplicamos os dois lados dessa igualdade por 10, obtemos 2,575757. Fazemos a decomposição desse número aqui entre a parte inteira e a parte decimal. 2 mais 0,575757. Chamamos novamente esse cara aqui de x, onde temos 10x mais 2. Aqui nós nem precisamos, chamar de x. O que nós faremos aqui? Nós vamos pegar esses 57, 57, 57, pegar a dica do exemplo 2 e já transformar isso numa fração geratriz que gera esse número aqui. Como nós temos agora um 99 dividindo o 57, nós tiramos o mínimo múltiplo comum de toda a equação, que é o mesmo que multiplicar 99 vezes 2 e 99 vezes 10, obtendo 990x igual a 198 mais 57. Somando agora 198 com 57, nós temos 990x é igual a 255. Isolando o x, nós obtemos a fração geratriz 255 por 990. Fração irredutível.
Uma fração irredutível é aquela em que o numerador e o denominador possuem apenas o 1 como divisores comuns. Exemplos de frações irredutíveis são aquelas que a gente não consegue simplificar. 1 sobre 2, 3 sobre 5, 10 sobre 9, 12 sobre 13. Nós vimos o conceito de divisor lá nos números inteiros. Percebam que esses números aqui, os numeradores e denominadores, têm como divisor comum apenas 1. Não é possível simplificar essas frações. Então elas são chamadas de frações irredutíveis. Elas não são possíveis, não são passíveis de simplificação. Já as frações redutíveis possuem mais um divisor comum e podem ser simplificadas, dividindo-se o numerador e o denominador pelo mesmo número. Exemplo das frações redutíveis: 4 meios, 3 nonos, 12 16avos, 21 49avos. Se nós dividirmos 4 por 2 aqui, essa fração aqui, além de ser redutível, ela também é aparente, né? Ela vira um número inteiro, né? 3 sobre 9, se nós dividirmos tanto o numerador quanto o denominador por 3, nós obtemos 1/3. 12 16avos, se nós dividirmos tanto o numerador quanto o denominador por 4, nós obtemos 3/4. 21 49avos, se nós dividirmos tanto o numerador quanto o denominador por 7, nós obtemos 3/7. Observação: quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número positivo, obtemos uma fração equivalente. O que é uma fração equivalente? É uma fração que tem o mesmo valor. Equi, igual, valente, valor. Então, 3/6 é uma fração equivalente a 1/2. 15 12avos é uma fração equivalente a 5/4. 30 21avos é uma fração equivalente a 10/7. O que aconteceu nesses três casos? Nesses três casos, eu dividi tanto o numerador quanto o denominador por 3, obtendo frações mais simples, obtendo frações equivalentes. Lembrando, sempre que você multiplica uma fração ou divide uma fração, tanto o numerador quanto o denominador, pelo mesmo número, você obtém uma fração equivalente. Fração aparente, nós já explicamos, né? Como o próprio nome diz, aquela que parece ser uma fração, mas na verdade é um número inteiro. É o caso de 4 meios, que é 2, 18 nonos, aqui é 2 também, vamos arrumar aqui, não é 3, é 2. 36 dozeavos, que é 3, 18 terços, que é 6, menos 25 quintos, que na verdade é menos 5. Então, todo número natural ou inteiro é também fracionário, é também racional. Pode ser escrito na forma AB. 3 é igual a 3 sobre 1, 10 é igual a 10 sobre 1, menos 8 é igual a menos 8 sobre 1, menos 10 é igual a menos 10 sobre 1. Então, lembrando, por isso que tantos os números naturais, o 3 é natural e o 10 é natural, são também racionais, são também fracionários. O menos 8, que é um número inteiro, negativo, também é um número racional, porque ele pode ser escrito na forma menos 8 sobre 1. Menos 10, um inteiro negativo também, é também racional, porque ele pode ser escrito na forma menos 10 sobre 1. Inverso de um número. Todo número racional da forma AB, onde A e B pertencem aos números inteiros, possui um inverso B sobre A. Frisando, né, o nosso B tem que ser diferente de zero. Não existe divisão por zero em matemática. O inverso de 3 é 1/3. Lembrando, né, 3 pode ser escrito dessa maneira, 3 sobre 1. Então, obter o inverso é o que é numerador vira denominador, o que é denominador vira numerador. O inverso de 1/5 é 5. Por quê? 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. O 1 foi para denominador e o 5 foi para numerador. O inverso de menos 2 é menos 1/2. O mesmo aconteceu. Se eu consigo escrever 2 dessa forma, para obter o inverso de 2, basta o 1 ir para o numerador e o 2 vir para o denominador. E o inverso de menos 3/7, fazendo a inversão, o 7 vai para o numerador, o 3 vai para o denominador, você obtém aí menos 7/3. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado!
That's all, folks. May the math force be with you. Um grande abraço.